Nosso evangelho de hoje é Lucas 6, de 12 a 19, hoje dia de São Simão e São Judas, apóstolos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Antes de escolher seus discípulos, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, a fim de ficar só com o Pai e o Espírito Santo. Certamente sua oração não era de fraqueza, mas de indizível intimidade trinitária. Além disso, ele sabia da necessidade de sua missão para a transformação do mundo. Também conhecia seus discípulos e suas limitações. Sabia do que iria acontecer a eles e à sua igreja como um todo pela história, pois não seria diferente do que lhe aconteceria também, como desprezo, rejeição, ódio e morte. Jesus ora pelos seus discípulos, pelos que serão colocados como colunas e defensores da verdade, sinais de unidade, fundamento do mais importante e fascinante edifício espiritual, sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Tal gesto de Jesus revela a importância dada por ele a essa missão e aos que lhe pertencem, aqueles chamados de pequeninos, porque tem nele a razão absoluta de suas existências. Ao amanhecer, escolheu por iniciativa pessoal e livremente 12 dos seus discípulos antes do grande sermão da montanha. Essa escolha é a investidura, modelo para toda a igreja, constituição de um grupo mais próximo, mais íntimo na vida e na forma de governo daquele momento em diante. O número 12 revela a intenção de Jesus de formar o novo Israel, por se tratar de um número indicativo das 12 tribos do povo judeu. Agora, não mais o antigo Israel, mas o novo povo de Deus, formado a partir da fé e do batismo. Os 12 formam o grupo central da igreja, os enviados por excelência. A lista dos 12 tem como cabeça Simão Pedro e, por último, Judas Iscariotes, homem de Cariote, que é um sicário. Importante não confundir Judas Iscariotes com Judas Tadeu e também Simão Pedro com Simão, o Zelota. Lucas talvez estivesse pensando na primazia de Pedro e na traição de Judas ao fixar dessa forma os nomes dos apóstolos. O fato é que certamente esses 12 foram escolhidos para ser o núcleo, o fundamento, de tal modo que na ausência de Judas Iscariotes e por força simbólica, um outro teve de assumir seu lugar, escolha caída sobre Matias, conforme Atos 1, de 15 a 26. São Cirilo dá-nos a etimologia dos nomes dos apóstolos. Pedro quer dizer o que desata ou o que reconhece. Essa é a etimologia conhecida por São Cirilo. André, poder ilustre ou o que responde. Tiago, o que suplanta a dor. João, a graça do Senhor. Mateus, dado. Filipe, boca grande ou orifício da lâmpada. Bartolomeu, filho do que detém as águas. Tomé, abismo, o gêmeo. Tiago de Alfeu, o que suplanta os passos da vida. Judas, confissão. Simão, obediência.
Pois bem, após a escolha, Jesus se dirigirá a 3 grupos importantes: os apóstolos, os discípulos e a multidão, respectivamente os mais íntimos, os mais próximos, mas não tão íntimos, e o povo de modo geral, que tem sede de suas palavras e necessidade do seu poder de cura e libertação do domínio do mal e de salvação. Na planície, Jesus se apresenta no meio do povo, entre os necessitados, inseridos na história de cada homem e mulher, a fim de salvá-los por dentro, isto é, libertá-los verdadeiramente. E estar na planície indica também que Jesus não teme misturar-se com a humanidade, não teme ser tocado, não tem outro interesse senão o de salvar a todos. A maneira de agir de Jesus deve ser seguida pelos seus mais íntimos, por todos que formamos seu discipulado em toda parte, se, de fato, ele é o nosso projeto de vida. Raramente se vê as multidões seguindo o Senhor para os lugares altos, nem se vê que algum doente tenha sido curado no alto de um monte. Em vez disso, uma vez curada a febre das paixões e acesa a luz da ciência, fez subir cada um até o cume da perfeição evangélica. Os gentios que puderam tocar o Salvador curaram-se por sua virtude, como já vimos que o leproso se curou quando tocou o Senhor. O toque do Senhor é a obra da salvação, pois tocá-lo é crer nele, e ser tocado é ser curado pela sua graça. São Beda. Palavras belas. Pois bem, aprendamos hoje com os apóstolos, não é? A importância do chamado de Deus. Ele não chamou os sábios e ricos, ele chamou pecadores, publicanos, pessoas simples, para serem transformadas e enriquecidas por ele, né? Iluminadas e incendiadas. E dentre esses, 2 que nós celebramos hoje, sua festa, São Simão e São Judas. Pois bem, olhando para eles, sigamos firmes. Estamos ligados aos apóstolos, eles são os fundamentos da igreja. Hoje, mais do que nunca, precisamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, entregando nossas vidas, sem medo, porque é assim que vamos pelo mundo, proclamando a boa notícia, a salvação para todos. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.